Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar prosseguimento à nossa aula de administração da produção. Agora nós estamos na aula 7, programações e sequenciamento da produção. A atividade de programação determina o prazo das atividades a serem cumpridas, ocorrendo em várias fases das atividades de planejamento em produção. De posse de informações tais como disponibilidade dos equipamentos, das matérias-primas, dos operários e do processo de produção, também dos tempos de processamentos, prazos, prioridades das ordens de fabricação. As ordens de fabricação serão distribuídas pelos centros produtivos, onde será iniciada a execução do plano de produção. Qual o objetivo da programação e sequenciamento da produção? É aumentar a utilização dos recursos. Eu não diria aumentar, eu falo otimizar. Quando a gente tem um plano, a gente vai usar a máquina certa para fazer o processo certo, com a pessoa certa, no momento certo. É usar a inteligência para otimizar o funcionamento da empresa. Com isso, a gente vai conseguir reduzir o estoque em processo. O que é estoque em processo? Aquela mercadoria que está sendo processada, as empadinhas que estão sendo feitas na sua fábrica de salgado. É o material que está sendo processado. E reduzir os atrasos nos términos dos trabalhos. Para isso existe a programação de trabalho. Esse tipo de plano, a gente vê a falta dele muito na construção civil, onde o pedreiro ou a empreiteira começa a fazer um monte de coisa de uma vez só e não acaba nada. Aí fica aquela obra toda louca, em vez dele concentrar na estrutura, depois concentrar na parede e dividindo as pessoas adequadas nos processos adequados. Aí faz aquela coisa desordenada. O que a gente consegue com isso? Utilizar material de forma errada, utilizar a mão de obra de forma errada, tomar prejuízo para o empreiteiro e dar prejuízo ao dono da obra. Eu estou trazendo para o universo nosso, da vida, da casa da gente, o que acontece numa fábrica que tem má gestão, má programação da produção. A produção pode ser desde de uma produção de sanduíche, a produção de um automóvel, até a produção de um dever de casa. Se você não se programar, não tiver uma noção de planejamento de como você vai executar as coisas, por isso a coisa não funciona. No nosso curso técnico aqui, o que nós temos que entender é que há uma programação e isso é feito com inteligência. Então, o importante para nós aqui é o trabalho em equipe. Para isso que a pessoa mais qualificada está no comando, que ela tem uma visão maior. Mas, senhores, nem sempre a pessoa mais estudada é a mais qualificada. Existem pessoas que são formadas em engenharia que não têm o menor preparo, que não têm o menor preparo para uma programação de trabalho, entendeu? A programação de trabalho é a alma de tudo, desde a vida da gente, ao planejamento da carreira da gente, a tudo. Eu falo para você, se eu tivesse conhecimento dessas coisas que eu dou aula hoje, há 20, 30 anos atrás, a minha vida hoje seria outra. Tudo que a gente faz tem que usar inteligência, racionalizar as coisas,
para que elas funcionem de forma precisa, com o mínimo esforço possível para chegar lá. Se você vai chegar num objetivo e ter uma linha reta, você vai por ele. Não fica dando volta. Por isso que existe uma programação e um planejamento das coisas. Tá bom? Então vamos lá. A programação ela acontece em 3 níveis. O primeiro nível é programação no nível do planejamento da produção. É realizada na elaboração do plano de produção. Isso aí é uma sigla em inglês, não se preocupa com isso não. Quando se procura encontrar as quantidades de cada tipo de produto que devem ser fabricados em períodos e tempos sucessivos. Logicamente, se eu vou fazer a coxinha, eu primeiro tenho que comprar o material, meu planejamento, depois fazer a massa, fazer o recheio, fechar a coxinha e pôr para fritar. Isso que é o planejamento a nível de produção. Depois nós temos o planejamento a nível de emissão de ordens. Acontece durante o processo de planejamento de materiais, onde, com base no plano mestre de produção, quais itens devem ser reabastecidos. Aí nós vamos lá na logística. Nós não temos como fazer coxinha sem ter farinha de trigo, sem ter carne moída, sem ter batata. Isso aí é a ordem de compra. E a programação no nível de liberação da produção, determina para cada ordem de fabricação quando é necessário iniciar a fabricação e quanto é preciso trabalhar em cada uma das operações. Imagine que nós temos uma fábrica de coxinhas enorme. Então, a liberação da produção vem lá do departamento de marketing, que conversou com o departamento de vendas. Ó, nós vamos entregar a coxinha hoje para a Luna, lá para aquela loja de suco que tem lá na rodoviária, e vamos entregar a coxinha lá para o Paulina. Então, nós vamos produzir hoje 300 coxinhas. Aí libera farinha de trigo para 300 coxinhas, para não ficar lá o material errado, para o material não chegar na hora errada, não faltar material na hora da produção. Fechando e resumindo essa aula, o planejamento mestre de produção é tipo um esquema que faz as pessoas trabalharem de uma forma racional, com um caminho menor, para que a produção saia no tempo adequado, na forma adequada, sem desperdício de material, sem desperdício de recursos humanos, de recursos de máquinas. É um trocando em miúdo. É pensar como vamos fazer as coisas antes, para a gente não sair embolando no meio de campo. Tá bom essa aula por hoje? Tá bom? Vamos continuar na próxima.